Bom, então, boa noite a todos e todas. Hoje é a segunda aula, então, do nosso curso Direito Urbanístico, Perspectivas do Mercado de Trabalho da Advocacia. É uma parceria da ESA com a Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo, cuja presidente é a doutora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires. Eu começo me apresentando, me chamo Guadalupe Abib de Almeida, sou advogada, mestre e doutora em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo. Trabalhei por mais de 20 anos na área do direito urbanístico e hoje sou professora na Universidade Federal do ABC e atuo na docência, na pesquisa e na extensão com as questões relacionadas à regulação urbanística e ambiental. Então, a minha função hoje será recepcionar os nossos convidados e, além disso, contribuir também com as dúvidas e com o debate, que tenho certeza que hoje será bastante interessante. O tema, então, de hoje, da aula de hoje, como vocês sabem, é a atuação da advocacia junto aos setores público e privado. O nosso objetivo é que, justamente por meio das apresentações de nossos convidados, possamos conhecer essas diferentes frentes de atuação que são possíveis no âmbito do direito urbanístico. E, nesse sentido, hoje o debate vai dialogar com os conceitos que vocês tiveram na primeira aula e, de certa forma, ilustrando via essa aplicação prática que vai ser aqui apresentada a vocês. Os nossos convidados de hoje são a professora Daniela Libório, que ela é advogada, conselheira federal da OAB por São Paulo, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, mestre e doutora em Direito Urbanístico Ambiental pela PUC São Paulo, onde foi professora por mais de 30 anos, especialista em políticas ambientais pela Universidade Castilha-La Mancha e pós-doutora em Gestão de Águas para Consumo Humano pela Universidade de Sevilha. Também nosso convidado, Dr. Fernando Escudeiro, advogado, formado em Direito pela PUC São Paulo, mestrando em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo, com orientação do professor Nelson Sauli Júnior, que foi professor junto com a professora Mariana Mencio na primeira aula, e é sócio do Escudeiro e Zebar Advogados, escritório de advocacia com forte atuação em Direito Urbanístico. Muito bem, para a gente organizar hoje o trabalho conjunto aqui, nosso, e no debate com vocês, a professora Daniela Libório, infelizmente, teve um imprevisto de última hora e ela não conseguirá estar presente aqui. Porém, ela nos gravou, nos agraciou, né, com uma videoaula de cerca de 20 minutos, que nós transmitiremos aqui hoje e debateremos também em cima dos conhecimentos e das informações que ela trará nessa videoaula que ela gravou para esta aula deste curso. O professor Fernando, então, Escudeiro, que já está aparecendo na tela de vocês aí, ele será o primeiro a fazer a sua apresentação. Na sequência da apresentação do Dr. Fernando, a gente fará uma primeira rodada de perguntas. Em seguida, a gente apresentará a aula da professora Daniela Libório, cerca de 20 minutos, assistiremos aqui juntos e retomaremos para mais uma rodada de perguntas e debates, e que eu tenho certeza que vai abrilhantar aí a nossa discussão e também as dúvidas que vocês possam vir a ter. Tudo bem assim, pessoal? Então, eu vou passar de pronto a palavra ao Dr. Fernando Escudeiro, que inicia a sua apresentação. Ele tem de 30 a 40 minutos para fazer a apresentação. Bem-vindo e agradeço mais uma vez, Fernando, a sua presença aqui hoje. Boa noite, professora Guadalupe. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder compartilhar um pouco das experiências que a gente tem voltadas ao direito urbanístico. Espero conseguir passar um pouco para vocês o entusiasmo que nós temos aqui no escritório de atuar nessa área, porque é uma área muito, muito diferente, ela é muito instigante para a gente que atua nela, porque a gente vê acontecendo. Então, diferente de outras áreas de direito administrativo, civil, quando a gente passeia pela cidade, pega o carro, vai às vezes visitar os avós em algum lugar ou outro, a gente passa por edificações onde a gente participou
Então, a gente olha para um prédio e tem história para nós, o prédio, porque a gente ajudou ou a licenciar ou a resolver algum problema relacionado com questões urbanísticas, ou de alguma forma a gente deu algum parecer. Então, isso é muito curioso e muito gostoso de viver, a gente ajudando a construir a cidade, a transformá-la ou a não transformá-la, de acordo com que a gente, as áreas que a gente atua. Então, a ideia aqui seria passar um pouquinho o que a gente vive no dia a dia, como que é estar todo dia no escritório ou fora do escritório, atuando nos órgãos públicos, e daí trazer alguns casos práticos para vocês do qual que é o assunto, qual que materialmente é o assunto que a gente discute. E espero poder contribuir bastante. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, mesmo às vezes algum assunto no meio da apresentação, se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão que a gente interrompe para debater um ponto específico. Eu preparei aqui uma apresentação de slide bem simples, só para dar um pouco mais de dinamismo na aula. Então, vou compartilhar a tela, se puder, e vou tentar gastar um mínimo possível de tempo aí para a gente conseguir deixar mais tempo para as perguntas. Deixa eu colocar aqui compartilhamento, e até depois, se der tempo, eu gostaria até de compartilhar um pouco as ferramentas que a gente tem nas pesquisas de direito urbanístico para que a gente consiga exercer o nosso trabalho, né, que é muito diferente das outras áreas do direito. Bom, deixa eu ver aqui. Está compartilhando a tela? Está sim, Fernando. Bom, vamos lá. Primeiro, onde que a gente aplica o direito urbanístico, né? Então, que tipo de contato que a gente tem no dia a dia com ele? Então, a gente mexe muito com os órgãos administrativos. Então, a gente trabalha com as prefeituras, com o CONPRESP, que são os conselhos, CONPRESP e CONDEFAT, e o IFAM, que são os órgãos que cuidam da preservação do patrimônio histórico e ambiental da cidade. A gente usa muito a legislação municipal, tá? Tem um pouco de regulação também em normas federais, como o Estatuto das Cidades, algumas normas estaduais que regulam o tema, mas o grosso é uma análise municipal da legislação. E uma coisa muito curiosa, muito diferente da nossa área, são os conceitos que a gente aplica. Então, o direito urbanístico está muito intrinsecamente ligado com arquitetura, engenharia, planejamento urbano. Então, sempre que a gente aplica o direito urbanístico, a gente tem que entender um pouco o que significa os conceitos de arquitetura, o que significa eu falar de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, gabarito de altura, número de pavimentos, o que é o pavimento térreo, o que é subsolo. Então, é muito importante a gente aprender sobre arquitetura e engenharia também para conseguir defender ou atuar de forma mais eficiente nessa área. Alguns tipos de assunto que a gente vai se deparar. O direito urbanístico, ele é uma legislação, como eu falei, municipal, e ele mistura bastante temas do direito, né? Ele é um conceito de direito, uma área nova, digamos assim, e ela traz nuances do direito administrativo, do direito civil. A gente utiliza muito questões de direito de vizinhança, questões imobiliárias, registrárias e a parte tributária. Então, quando você se envolve no direito urbanístico, você vai se deparar com essas outras áreas, e se você atua nessas áreas, por exemplo, no direito administrativo e não conhece o direito urbanístico, você acaba ficando muito restrito a alguns argumentos exclusivamente teóricos. O direito urbanístico ele é muito mais palpável, ele é muito mais empírico. Então, algumas coisas que a gente se depara, e daqui a pouco eu trago alguns exemplos para ficar um pouco mais claro de enxergar, né? Conflitos de interpretação de norma, aquela noção que a gente tem de pirâmide de Kelsen, que a Constituição está acima de tudo, depois leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, tudo mais. No direito administrativo não funciona bem assim. A gente vê que, na verdade, é o oposto. Quando a gente vai na prefeitura conversar com um técnico de licenciamento, por exemplo, para emitir um alvará de obra, o que mais vale, primeiro, é o que o técnico entende. Normalmente o técnico não tem formação jurídica, então ele entende que, por exemplo,
vaga de bicicleta tem uma definição específica e o que vale é a interpretação dele. O que está na lei vem em segundo lugar. Então, a gente acaba se deparando muito com essas confrontações dos paradigmas que nós temos, que nós trazemos da faculdade. Claro, o que a gente estuda na faculdade está correto, né? A portaria vale muito menos do que uma lei. Só que na hora da aplicação prática, a gente não vê que não é unânime esse entendimento. Então, a gente sempre precisa levar para o judiciário questões desse tipo. Então, só para dar um pouquinho mais de empirismo aqui do que significa isso, essa nossa atuação, por exemplo, o conflito entre regras de tombamento e regras de acessibilidade. É um assunto que a gente lida todos os dias. Por exemplo, o Teatro Municipal. O Teatro Municipal é uma edificação antiga, por óbvio, tombada, tem proteção do patrimônio histórico e precisa atender a acessibilidade também. Afinal, a acessibilidade é um direito fundamental, previsto no artigo 5º da Constituição. Então, a gente tem como que eu faço para garantir que uma pessoa deficiente, um cadeirante, por exemplo, consiga subir aquela escadaria do Teatro Municipal aqui em São Paulo, para assistir uma peça de teatro. A forma de eu conseguir fazer o cadeirante de forma independente chegar no teatro seria instalar uma plataforma elevatória. Vocês conseguem imaginar colocar um elevador ali na frente do Teatro Municipal, mudando toda a fachada do teatro, para que os cadeirantes consigam acessar o teatro? E além disso, ao subir a primeira escadaria, tem outros degraus dentro do teatro que também dependeriam de algum tipo de adaptação de uma edificação centenária para que as pessoas com mobilidade reduzida consigam ter o acesso aos mesmos ambientes que nós, que não temos nenhuma redução de mobilidade. Então, qual direito fundamental eu vou preservar? O direito ao patrimônio histórico ou o direito à acessibilidade? Então, óbvio, sempre tem soluções. Então, a acessibilidade vai ser atendida, por exemplo, por uma entrada lateral, ou a rampa que eu vou construir vai ser uma rampa provisória. Soluções precisam ser dadas. E, claro, as soluções técnicas quem dá são os engenheiros e arquitetos, principalmente os arquitetos, mas nós, advogados, acabamos atuando muito nisso. Porque quando nós vamos, por exemplo, licenciar uma obra dessas na prefeitura, ou no Compresp, como é o caso, o conselheiro que é o responsável pelo licenciamento, o técnico do Compresp, do Departamento de Patrimônio Histórico, que vai analisar se a minha intervenção está adequada ou não, ele tem a forma de interpretação da norma que ele extrai ao ler o texto, que muitas vezes é diferente da nossa, e muitas vezes se exige algo muito mais complexo do que o necessário, ou ele, por exemplo, vai ser contra o atendimento de acessibilidade porque ele é uma pessoa com um viés extremamente conservador em relação ao patrimônio, então ele não vai permitir nenhuma intervenção que altere a fachada. E aí nós, advogados, vamos entrar e falar, não pode ser assim, você precisa sim atender às normas de acessibilidade, uma vez que é direito fundamental previsto na Constituição. Então esse é um exemplo bem pontual do tipo de conflito que a gente se depara. E outra, as normas de acessibilidade muitas vezes estão previstas em lei, enquanto que as regras de tombamento são resoluções de tombamento de um órgão do Poder Executivo. E aí, qual que vale mais, a lei ou a resolução? A gente sabe a resposta fácil, é sempre a lei. Mas, quando a gente analisa esse tipo de conflito, não é tão claro isso, até porque as resoluções de tombamento têm um viés um pouco diferente. Elas são consideradas como reguladoras do artigo 225 da Constituição. Então, não é tão óbvio assim que a lei prevalece sobre uma resolução de tombamento. Além disso, algumas coisas que a gente faz no dia a dia. Nós auxiliamos a emissão das licenças para construir, funcionar, instalar anúncios, ou seja, o licenciamento em geral. Então, quando um empreendedor quer construir um prédio residencial, por exemplo, ele consulta o zoneamento, vê quais são os potenciais construtivos, quais são as características permitidas pela legislação, e o arquiteto desenvolve o projeto. Nós, advogados, entramos na parte da estratégia do licenciamento, das estratégias no apontamento de todos os benefícios que aquela legislação
pode trazer para um prédio. Afinal, o potencial construtivo, quanto que se pode edificar no imóvel, ele é bastante limitado. Tá? Alguns municípios permitem mais, como por exemplo o Barueri, o potencial construtivo normalmente chega a 8 ou 12 vezes o tamanho do terreno. Aqui em São Paulo, os terrenos mais nobres, que são as zonas de eixo de estruturação urbana, pode chegar até 4 vezes, em alguns casos excepcionais, até 6 vezes o tamanho do terreno. Então, quando você tem uma limitação muito grande no seu direito de construir, o que acaba acontecendo é nós, advogados, somos muito importantes para identificar, para decifrar a legislação. E aí, o que pode ser feito nesse terreno, o que não pode? O arquiteto ele é bom de desenhar, ler lei ele não é tão bom assim. Então, aquilo que está muito claro na lei, ele consegue identificar. Agora, as nuances, como associar os benefícios construtivos para se otimizar o terreno, aí nós, advogados, é que somos consultados para isso. Além disso, muitos imóveis aqui em São Paulo, eles estão sob a égide de 4, 5 regras diferentes. Por exemplo, o bairro dos Jardins. Acho que todo mundo conhece aqui o Jardins, ali perto do Parque Ibirapuera, ali ao longo do eixo da Avenida Brasil. É um bairro que só tem casa. E quando você passa, ela fala, como que só tem casa aqui? Tem prédio para todo lado. Por que ninguém pensou em construir prédio aqui ou desenvolver para caber mais gente aqui nesse lugar? Não é que ninguém nunca pensou, é que existe uma resolução de tombamento do Compresp do Condefat falando que nessa região, nesse perímetro definido, só pode construir casas unifamiliares, ou seja, residência para uma família, com limite de gabarito até 10 metros de altura, a projeção de ocupação do terreno de 1/3 do lote, regras de recuos, potenciais construtivos limitados, a uma vez tamanho do terreno. Então tem todo esse arcabouço de regulamentação, que é uma resolução de tombamento. Além disso, a gente tem a lei de zoneamento. Então, a lei de zoneamento fala uma coisa bastante, não necessariamente diferente, mas ali é tudo classificado como zona estritamente residencial. Então, que tem os índices específicos. E daí, quando a lei de zoneamento fala uma coisa, a resolução de tombamento fala outra, qual que se aplica? A qual que a gente tem que aplicar? Nesse caso, é simples, a resolução de tombamento, mas a gente tem outros casos, por exemplo, se a gente pega os jardins, a parte mais ali do Jardim Europa, a gente tem uma terceira regulamentação, que é ainda a Operação Urbana Faria Lima. Aqui que é uma operação urbana? É um perímetro definido pela legislação, onde vai ter uma regra específica. Então, normalmente, a gente tem a lei de zoneamento, que vale para a cidade inteira, falando aqui você é uma zona mista, aqui você é uma zona corredor, aqui é uma zona eixo de estruturação urbana, aqui é uma zona de centralidade, cada uma com a sua característica específica, e a operação urbana, ela delimita um perímetro reduzido dentro da cidade e traz regras específicas. Então, independente da zona desse imóvel, aqui eu vou permitir a edificação, por exemplo, de 4 vezes o tamanho do terreno. Além de várias outras especificidades que acho que não cabe a gente entrar tão no detalhe aqui. Então, qual que é o papel do advogado? Passar para o empreendedor, as regras que você precisa, que serão aplicadas aqui são essas. Quando a gente tem 4, 5 regramentos dentro aplicáveis ao mesmo terreno, quem não é advogado não sabe qual que tem que ser aplicado. Às vezes você vai aplicar um índice de um regramento, outro índice do outro, e criar uma regra específica para aquele terreno. Por quê? Normalmente se aplica o índice mais restritivo. Então, para identificar tudo isso, precisa sim ser advogado. E depois disso, a gente consegue auxiliar também todo o empreendimento, né? Não só na apuração dos índices, mas também no licenciamento, ou seja, na aprovação desse projeto junto à prefeitura. Como que a gente faz isso? Seja discutindo com o técnico as questões de legislação, seja defendendo o projeto quando tem uma interpretação divergente sobre a forma de aplicar a legislação. E tudo isso é bastante burocrático, sim, mas quando a gente passa depois na frente desse terreno que a gente ajudou a construir e vê o resultado no nosso trabalho ali, é muito gratificante e interessante, porque normalmente no direito a gente só trabalha com petições ou pareceres ou ações judiciais, é tudo muito abstrato, ainda mais agora que é tudo digitalizado. Então seu trabalho vira um arquivo dentro de algum servidor. E no direito urbanístico não, a gente trabalha e vê isso na cidade, vê o fruto do nosso trabalho acontecendo. Bom, aqui a gente já passou por todas essas partes. E como funciona a atuação do advogado também. Então, tudo aquilo que a gente consegue desenvolver quando a gente
é consultado sobre direito urbanístico? Por exemplo, o desenvolvimento de estudos de viabilidade. O que significa isso? Vamos imaginar um empreendedor paulistano que quer construir um shopping novo numa cidade que ele nunca construiu. Quais são as regras urbanísticas lá? Não está tudo facinho de se achar, porque não é uma lei só que a gente analisa. Não é igual o Código Civil, quando você vai defender algum assunto de direito civil, você vai lá no Código Civil, consulta, de repente pega uma doutrina, uma jurisprudência e montou o seu parecer ou a sua petição. Para a gente começar a analisar direito urbanístico, tem 3 normas. Primeiro é o plano diretor da cidade, depois a lei de zoneamento e o Código de Obras. Então, se você não achar essas 3 regras do município, você não consegue nem começar a trabalhar, porque você não sabe muito bem o que pode e o que não pode ser feito. Depois disso, você precisa analisar os decretos, as portarias, e entender qual é o entendimento do técnico que vai analisar o projeto. Ou dos técnicos, né? Porque dependendo de quantos técnicos tem na Secretaria de Licenciamento, ou Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E isso depende sempre de um contato pessoal. Você tem que ir lá conversar, levar o projeto, debater, para conseguir extrair essa forma de aplicação da legislação no dia a dia. Então, o estudo de viabilidade, normalmente nós advogados fazemos justamente para isso, para orientar o empreendedor e os arquitetos sobre quais regras podem ser aplicadas aqui. Primeiro, pode construir um shopping nesse local aqui? O zoneamento permite? Existe um tamanho máximo de terreno para eu construir ou não? Eu posso construir o shopping no tamanho que eu quiser. Qual que é o potencial construtivo desse shopping? Quanto que ele pode ocupar de terreno? Quais atividades eu posso ter dentro desse shopping? Posso ter um supermercado? Ou é só loja? Eu posso ter loja de mais de 5 mil metros quadrados ou só loja pequena? Então, tudo isso parece como um tanto quanto, às vezes, óbvio, ou até por que está regulando isso? Mas é importante porque, às vezes, o empreendedor compra um terreno, ou quer desenvolver um empreendimento num terreno e depois vê que o negócio que ele quer desenvolver não pode ali. Ou, outras vezes, quando a gente faz um empreendimento grande, existem algumas figuras do direito urbanístico que são muito relevantes, como, por exemplo, um polo gerador de tráfego. O que é isso? É um empreendimento que tende a trazer muito mais volume de pessoas, principalmente em veículos. Isso acaba gerando uma sobrecarga da infraestrutura urbana. Ou seja, todo empreendimento que é classificado como polo gerador de tráfego tem que fazer algum tipo de melhoria viária em razão do volume de carros que ele vai trazer. Quanto que é essa contrapartida? O que pode ser cobrado, o que não pode? O empreendedor, na hora que vai desenvolver um empreendimento desses, ele não sabe. Nós que temos que ir atrás e mostrar para o empreendedor tudo que ele vai ter de contrapartida em razão do projeto que ele está desenvolvendo. Uma outra figura muito importante, o estudo de impacto de vizinhança, ou seja, empreendimentos que geram tanto impacto de trânsito ou de vizinhança que precisa desenvolver um estudo. Então, que tipo de empreendimento é esse? Normalmente, shoppings, hotéis grandes, né? Empreendimentos de infraestrutura, como rodoviárias, aeroportos, e tem um outro estudo ainda que é feito, que é o estudo de impacto ambiental, que é muito mais abrangente, onde se analisa todas as questões ambientais e não só de vizinhança ou de tráfego. Sempre tem também as questões associadas, o zoneamento normalmente não traz as limitações administrativas de construir, como, por exemplo, uma APP, uma área não edificável, as linhas de transmissão. Então, a análise que nós, advogados, precisamos fazer é muito ampla para permitir que os empreendimentos sejam desenvolvidos. Então, junto disso, dos EVTLs, a gente acaba também elaborando muitos pareceres sobre como que uma norma deve ser interpretada, ou qual regulamento deve ser aplicado, esse decreto pode ou não ser aplicado dessa forma, tem alguma inconstitucionalidade? Sim. Como é que a gente questiona judicialmente? As emissões de licenças para construir e funcionar, a atuação judicial, ela ocorre muito, então, nessa parte de interpretação legislativa e, obviamente, dependendo, muitos municípios têm complexidades muito grandes do licenciamento, exigem 4, 5, 6 licenças diferentes para o empreendimento funcionar. E aí, obviamente, alguma dessas licenças vira e mexe, acaba vencendo sem o empreendedor perceber, e aí ocorrem autuações. Então, parte da nossa atuação judicial
é justamente no questionamento dos valores de multa, questionamentos da autuação em si. Muitas vezes o licenciamento da atividade, por exemplo, a emissão de licença de funcionamento, ela demora muito para acontecer. Aqui em São Paulo, em tese, nenhum estabelecimento comercial poderia funcionar sem ter a licença de funcionamento previamente expedida. Quando você vai pedir a licença de funcionamento, ela leva mais ou menos uns 2 anos para a subprefeitura emitir. Ou seja, ninguém em São Paulo começa uma atividade com a licença de funcionamento expedida. Pelo menos não começava, até umas mudanças legislativas novas. Então, o que aconteceu? O estabelecimento começava a funcionar, o restaurante começava a funcionar, depois de uns 4, 5 meses, vinha um fiscal, pedia a licença de funcionamento e não tinha, e ameaça fechar o restaurante. E daí, a gente sempre é consultado para ver o que pode ser feito. Afinal, não existe a licença de funcionamento porque a prefeitura demora para emitir o documento. Então, muitos mandados de segurança são nesse sentido de auxiliar os empreendedores a não serem, digamos, vítimas da dificuldade de trabalho da prefeitura, da lentidão que as prefeituras têm nos licenciamentos. Esses são alguns casos, outros são muito mais legais, principalmente ações civis públicas, que daqui a pouco eu falo delas. Outras ações judiciais muito interessantes são aquelas que a gente acaba discutindo a forma de aplicação de uma lei. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem determinadas zonas que estão dispensadas de prever vagas de estacionamento de veículos. Ou seja, não precisa, você pode construir, por exemplo, apartamento sem vaga de veículo. E aí, alguns técnicos resolveram entender que vaga de veículo é igual carro. Bicicleta não é veículo, logo bicicleta é vaga obrigatória. E daí começou-se essa discussão, mas como assim? Veículo é tudo que te leva de um lugar para o outro, independente se é motorizado ou não. E aí, então, teve uma ação judicial para discutir isso. E aí, bicicleta é veículo ou não para esse fim? Para os técnicos arquitetos da prefeitura, a lei não quis abranger veículos, mas não quis abranger bicicletas, por exemplo, da isenção. Mas veículo tem uma definição bastante clara no dicionário, digamos assim, próprio no Código de Trânsito, e daí prevaleceu o entendimento de que bicicleta é veículo. Nossa, mas parece meio chato essa discussão, qual que é a aplicabilidade prática dela? É justamente desenvolver os empreendimentos. Em São Paulo, o plano diretor aqui de São Paulo favorece muito a mudança de modal, ou seja, a mudança, o carro deixou de ser a preferência no meio de transporte. Então, não se quer mais que as pessoas usem carros para sair de um lugar e para outro. Deu-se muito mais preferência a veículos não motorizados, como bicicletas, patinetes. Acho que quem antes da pandemia vai lembrar dos patinetes da Yellow e da Green, que estavam pela cidade inteira. Então, isso que a legislação buscou favorecer. Então, quando vem um técnico da prefeitura dando uma interpretação muito restritiva na legislação, é comum nós, advogados, sermos consultados para pegar os conceitos gerais da legislação, interpretarmos a norma não de forma isolada, mas sim dentro dos conceitos e dos objetivos que a legislação traz. E daí, por óbvio, a gente acaba, muitas vezes, tendo um entendimento bastante diferente do que os técnicos da prefeitura têm. E aí, isso normalmente acaba virando matéria de ações judiciais. Tá? Uma outra questão muito importante nessa atuação de direito urbanístico. O Ministério Público entra com muitas ações civis públicas contra estabelecimentos, ou mesmo contra a prefeitura, exigindo algumas obrigações que não estão previstas em lei, em razão de alguns entendimentos particulares dos promotores, ou mesmo da instituição. Então, alguns exemplos disso, acho que se vocês estiverem acompanhando os noticiários mais de dia a dia, vocês devem ter visto nas últimas semanas o assunto de clubes que veio à tona. Que um juiz mandou o clube Círculo Militar, ali perto do Parque do Ibirapuera, devolver o terreno, uma vez que o terreno seria público. É público, né? Uma concessão
e aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública falando que o clube, as contrapartidas feitas pelo clube, elas não eram suficientes, então precisava de um pouco mais. O juiz mandou o clube sair, e daí a atuação, esse caso ainda está sendo julgado, né? Mas é interessante a forma como nós conseguimos ajudar um lado ou outro, por exemplo, com o desenvolvimento de estudos urbanísticos. Existem outros clubes na região, a prefeitura tem capacidade de absorver mais um terreno público ali. O que vai ser se o clube sair e entregar para a prefeitura? Vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que pode ser construído naquele imóvel? Pode construir um prédio, por exemplo? É interessante que se construa um prédio ali? É interessante que se construa uma habitação popular? É interessante que se construa, que se dê um outro uso, um parque, por exemplo, ou um outro clube, ou um shopping? O que pode ser feito ali, o que não pode? Então, são assuntos muito interessantes que a gente vê no dia a dia. Alguns outros exemplos de ações civis públicas que acontecem. Desde 2014, quando veio a nova lei, o novo plano diretor aqui em São Paulo, foram criadas várias leis de planos de intervenção urbana. O que são os planos de intervenção urbana? São perímetros definidos, que vem uma lei específica, define um perímetro e define um regramento novo para ele. Por exemplo, o Pio Arco Pinheiros. Não sei se alguém acompanhou essas discussões. Essas leis foram aprovadas, o Pio Arco Jurubatuba. Algumas dessas leis foram aprovadas e o Ministério Público entendeu que esses pios dependiam da elaboração de EIA-RIMA. Então, eles entraram com essas ações civis públicas contra a legislação, que não é o método adequado, né? Afinal, se você está entrando contra a lei, seria a DIN, mas entraram com ações civis públicas para discutir a legalidade do procedimento que aprovou essas leis. Então, todas essas questões são debatidas, né? E nesse caso específico, o Ministério Público não foi bem sucedido, né? Entendeu-se que não precisava desenvolver a RIMA e que essas leis poderiam ser aprovadas pela municipalidade. Então, nós, advogados, normalmente auxiliamos ou a prefeitura ou as entidades de classe interessadas nessas leis, ou o contrário, nós auxiliamos as associações de moradores que não querem essas leis, porque entendem que essa transformação urbana não é interessante, uma vez que a cidade não demanda, ou por alguma questão específica, não deveria ser transformada dessa intensidade. Uma ação bastante famosa também, que já se encerrou, é ali na região do Morumbi, onde a empresa Tegra tinha comprado um terreno, e esse terreno está em volta de uma região bastante residencial, que é o Jardim Guedala, e a Tegra aprovou a construção de um empreendimento, de uma torre, de 2 torres residenciais, ali numa região que majoritariamente seria só casas unifamiliares. E daí a Associação de Moradores entrou com uma ação civil pública para impedir o empreendimento da Tegra. Então, nós, advogados, normalmente somos consultados por essas associações para analisar. E aí, esse empreendimento foi licenciado de forma adequada? Ele poderia estar dentro aqui, muito próximo dessa zona estritamente residencial? Ou a gente tem que preservar a ambiência dessa região, uma vez que é interessante para o município a inexistência de prédios nesse pedaço da cidade, seja porque se privilegia a densidade arbórea, seja porque se privilegia a baixa densidade demográfica, ou o oposto. A região muito centralizada, que demanda uma compactação da cidade para trazer as pessoas mais próximas dos eixos de transporte público. Então, nós podemos ser consultados tanto pelas associações para defendermos a não construção de um prédio, como pelas empresas ou pelos interessados na construção, na manutenção do licenciamento. Então, é bastante amplo e bastante é bastante ideológico também trabalhar nessa área, porque nós podemos seguir aquilo que nós entendemos como mais correto. A gente não precisa atuar apenas
nas demandas porque a gente precisa de um caso, precisa trabalhar, precisa cobrar honorários. Não, a gente consegue trabalhar nas demandas que sejam ideologicamente compatíveis com o que a gente pensa. O que é muito, muito interessante. Diferente um pouco do direito criminal. Ou você vira promotor, se você defende mais a prisão das pessoas que cometem crime, você vira promotor de justiça. Se você tem uma tendência mais pró-liberdade, pró-medidas alternativas de combate à criminalidade, você pode virar um advogado criminalista. Agora, não dá para você ser uma pessoa que é dura na convicção, na punição do criminoso e defender aqueles que eventualmente cometem crime para liberá-los da prisão. Uma comparação bastante simplista, né? E outra parte muito interessante que a gente acaba desenvolvendo é que a noção de direito urbanístico, o conhecimento de direito urbanístico ajuda muito nessa parte de atuação em defesa dos direitos da moradia, acessibilidade e outros direitos coletivos. Como assim? Por exemplo, um caso até que a gente cuidou aqui, que também se encerrou. A prefeitura constrói habitações populares para ceder para a população de baixa renda. Isso todas as prefeituras fazem, aqui em São Paulo é bastante intensa essa construção de moradia, só que sempre dá problema. Que tipo de problema? Às vezes, a prefeitura escolhe um terreno super legal, aqui é perfeito para construir. Aí vai construir, o zoneamento não permite. Mas eu preciso construir porque aqui é o melhor lugar para construir essas habitações. Mas a zona não permite. Tinha que ter pensado isso quando fez a lei. E agora? Como é que faz? Já desapropriou, já pegou o terreno, só que não pode construir habitação para, sei lá, 300 famílias, porque pelo zoneamento, só dá para construir para 150. Como é que faz? E agora, como é que a gente resolve isso? Pode ou não, por ser poder público, pode desrespeitar a lei de zoneamento ou não? Ou mesmo, digamos que fez tudo certinho, pode construir. Quem constrói não é a prefeitura, por óbvio, ela geralmente usa verbas federais, então, normalmente, a Caixa Econômica que constrói, contrata uma construtora para construir. O caso que a gente teve era isso, e daí esses moradores vieram conversar com a gente, porque o prédio estava pronto, mas ninguém entregava o prédio. Estava tudo bonitinho lá, esperando só para ser roubado, porque se eles não entregam para a população, acaba, sim, sendo objeto de furto, todos os equipamentos de combate a incêndio e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás do problema. Por que não entrega? Porque não saiu a BITS. Tá, por que não saiu a BITS? Vamos lá. Não saiu a BITS porque está faltando um documento X. Ninguém sabia que documento X era esse. Nós que temos conhecimento na área de direito urbanístico, a gente sabe. Então fomos lá, conversamos com a prefeitura, não com o secretário. A gente foi conversar com o peão lá da prefeitura que emitiu a BITS. Conversamos com ele, explicamos tudo, mostramos a documentação, saiu a BITS. Aí viramos para a Caixa Econômica Federal. Caixa, está aqui o BITS, agora pode entregar o apartamento. Ela, não, mas é que falta agora o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele não saiu. Na verdade, ele venceu. E eu não posso entregar um documento que tá com um apartamento que está com o AVCB vencido. Então, o que nós fizemos? Fomos conversar com o bombeiro, vamos fazer vistoria, renova a AVCB. Renovado a AVCB, a Caixa Econômica não tinha mais o que fazer. Entregou os apartamentos. Ou seja, ao invés de ficar enrolando, a gente conseguiu fazer com que a Caixa não tivesse mais desculpas para entregar os apartamentos para essa população. E eram mais ou menos, se não me engano, 350 famílias. Depois disso, e agora? Entregou o apartamento? Resolveu? Não, agora precisa da matrícula, porque era uma matrícula unificada. A gente precisa do título de propriedade de cada apartamento. E aí, de novo, um imbróglio gigantesco com documentação, com burocracia, porque a Caixa precisava de algumas informações da construtora, a construtora não dava, teve um conflito ali de pagamento, e daí a gente conseguiu, por meio de medidas judiciais, obrigar a Caixa a fornecer a documentação para que fosse instituído o condomínio e as famílias recebessem cada um a sua matrícula. Então, a parte de defesa do direito à moradia é muito complicado a gente conseguir obrigar a prefeitura a executar uma obra. Mas as obras que são executadas, a gente consegue resolvê-las e evitar um problema que daqui 20 anos seria um problema gigantesco, porque se você não tem título de matrícula, como é que você transfere? Como é que você comprova que você é proprietário? Depois de 5 anos, as pessoas que moram lá já mudaram, é tudo contrato de gaveta, e começa a virar uma bola de neve gigantesca. Se você pegar a maioria dos prédios, não vou falar a maioria, mas vários prédios da CDHU até hoje não tem matrícula individualizada. Então,
são problemas que a gente consegue acabar resolvendo atuando nessa área do direito urbanístico. Acessibilidade e outros direitos coletivos também, a gente consegue entrar com ações civis públicas ou ações contra empreendimentos ou estabelecimentos para obrigá-los a atender normas que sejam inclusivas. Então, é bastante ampla essa nossa atuação. E uma outra parte muito interessante que a gente consegue atuar, duas outras partes, na confecção de leis, ou seja, não sei se alguém está acompanhando, mas hoje está sendo votado o PIO Setor Central lá na Câmara de Vereadores em segunda votação. O que significa isso? Existe uma lei que chama Operação Urbana Centro, que ela é da década de 90, e ela definiu regras específicas para usar e construir na região central. Essa lei está sendo mudada. Então, foi desenvolvido um novo projeto de lei, que é, na verdade, um projeto de intervenção urbana, ampliando muito esse perímetro atingido por essas regras, e se criou novas regras para a atuação do mercado ou mesmo do funcionamento dos estabelecimentos no centro. E essas novas regras estão sendo aprovadas hoje, depois de muitos debates. Como é que se debate isso? Audiências públicas. Muitas delas, essa do PIO Setor Central, durante um ano, tiveram 6, 7 audiências públicas, depois faz um projeto de lei, aí novas audiências públicas, altera-se o projeto de lei, manda para a Câmara de Vereadores, mais audiências públicas. Então, a possibilidade que a gente tem de participar da construção da cidade ela é muito grande. E a gente pode, nessas audiências públicas, se manifestar falando, olha, essa região, ela demanda um potencial maior, ela demanda um potencial menor, ela demanda mais investimentos públicos, a gente precisa resolver a Cracolândia, como que resolve? Então, nós temos a possibilidade de dar essas opiniões carregadas de juridicidade ou mesmo carregadas de ideologia. Esses são os espaços que nós temos. Existem vários outros PIOs sendo discutidos, de Urubatuba, bairros do Tamanduateí, onde é muito importante a participação da população, justamente para a prefeitura saber, e aí, o que a gente pensa? Como população e não como advogado. E muitas vezes nós, advogados, somos contratados para assessorar associações ou mesmo particulares na defesa de interesses específicos, desenvolvendo estudos urbanísticos, por exemplo. E aí, como é que funciona? Como é que eu consigo alterar essa lei? Tem que ser um novo projeto de lei? Tem que ser uma lei complementar? Dá para resolver isso por decreto? Então, nós conseguimos atuar nessas frentes também. E uma última frente, bastante interessante, que aí toda a população consegue atuar, mas nós, advogados, que atuamos na área de direito urbanístico, temos um conhecimento um pouco mais específico para atuar nessas áreas, são os conselhos participativos. O que é isso? Por exemplo, o Conselho Municipal de Política Urbana, ele que desenvolve as políticas urbanas do município, é um conselho paritário, que significa que tem parte de população representante, dos conselheiros são indicados pela população civil e parte pelo Estado, ou seja, pela prefeitura. Nós, cidadãos, conseguimos nos candidatar a ser eleito por pelos conselhos municipais. Então, eles são regionalizados, né? Na verdade, os indicados, os conselheiros são regionalizados, e se discute a cidade como um todo. Onde a gente quer levar São Paulo? Para onde nós queremos? O que nós queremos para 2040? Uma cidade com um monte de ciclovia, um monte de corredor de ônibus ou um monte de túnel? Então, tudo isso é bastante discutido nesses conselhos. Câmara Técnica de Legislação Urbana, não vou falar todos aqui, porque tem um monte, e todos a gente consegue participar. Alguns indicados por associações, como, por exemplo, o CONPRESP, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, a OAB tem uma cadeira. Então, a OAB indica um dos conselheiros. O mesmo acontece com outros conselhos. Aqueles que são eletivos, o Conselho Municipal de Política Urbana e os conselhos gestores das operações urbanas, qualquer um da população pode se candidatar a preencher uma cadeira. Então, esse é um pouco do que a gente trabalha aqui no direito urbanístico. E se der mais 5 minutinhos, eu gostaria só de mostrar um pouco a ferramenta que a gente tem, uma das ferramentas mais legais que eu acho nessa nossa atuação, que é o GeoSampa, que é um mapa interativo da cidade, onde a gente consegue consultar tudo. Tem aqui em São Paulo, tem Campinas, tem em Guarulhos, tem quase todas as cidades já tem isso. Professora Guadalupe, dá
mostrar isso? Pode sim. Vai ser interessante, Fernando. Vai ajudar aqui na nossa discussão. Então, o que é isso? Não sei se vocês já viram, mas é um site onde a gente consegue consultar tudo que tem da prefeitura. Só um segundo, deixa eu puxar esse aqui de volta. O que é isso? A gente pega, por exemplo, um endereço de imóvel, vou pegar o da PUC, que é Ministro de Godoy. O Monte Alegre, né? É mais fácil. Cadê a rua? Monte Alegre. Então a gente consegue. Aqui é um mapa interativo, muito parecido com o Google Maps, que a gente usa. E aqui tem todo um monte de camadas que a gente consegue identificar. Então vamos ver zoneamento. Como é que é a zona aqui na região? Perímetro das zonas. Vamos ver, ó, tudo isso aqui que a gente está vendo, em vermelhinho, são zonas ZEU. O que é uma zona ZEU? Zona ZEU é onde todo mundo quer construir hoje. Tem maior potencial, onde pode tudo, onde, se você está vendo um monte de obra junto, de prédio construindo, provavelmente é uma zona ZEU. O que é a zona mista, aqui em cinza? A zona mista é uma zona que tem um potencial construtivo mais baixo, busca-se uma densidade um pouco menos intensa que a ZEU. A ZEU normalmente são áreas próximas a eixos de transporte público, de massa. Metrô, corredores de ônibus. Aqui a gente tem um pouquinho de ZC também. O que é a ZC? É zona de centralidade, aquela zona que se quer adensar, se quer construir mais, mas não está tão próximo assim do eixo de metrô, senão seria ZEU. É uma intermediária entre uma ZM e uma ZEU. Tudo isso que a gente vê em amarelo aqui, que é zero, zona exclusivamente residencial, a gente consegue ter a noção, ok, aqui é tudo casa, residência unifamiliar. Provavelmente aqui deve ser o Higienópolis, né? Isso, aqui, ó, aqui é o estádio, né, do Pacaembu, então aqui é tudo residencial. Se você for lá, você não vai ver prédio nenhum nessas zonas. Por quê? São zonas exclusivamente residenciais. Zecor é aquela zona de transição entre a ZER e as outras zonas. Então, aqui a gente consegue saber exatamente o que a gente, qual a zona a gente usa. Daí a gente consegue ver individualmente cada lote. Então, esse cadastro fiscal, cada pedacinho desse a gente está vendo aqui é um lote diferente, ou seja, é um imóvel diferente ou um prédio diferente. E aí a gente consegue saber exatamente esse imóvel, qual que é a zona, como é que funciona os índices urbanísticos. Então, a gente consegue ver também aqui o zoneamento antigo, que é da lei de 2004. A gente consegue ver algumas regras de PDE para cálculo de outorga onerosa. E uma coisa muito interessante dessa legislação é essas zonas ZEUP e ZEMP. O que é isso? O que é ZEUP e ZEMP? Como eu falei, tem um monte de zona com seus nomes específicos. A ZEUP, por exemplo, é Zona Eixo de Estruturação Urbana, que tem os seus índices previstos na legislação. Não. A ZEUP, esse P é a ZEU prevista. O que a legislação fez lá em 2014? Falou, olha, aqui ainda não tem metrô, mas a gente tem projeto para construir metrô. Então, para não precisar mudar a lei quando eu construir o metrô, deixa eu criar essa zona que ela vai ser uma ZEU assim que o metrô for construído. E agora a gente teve, cerca de 1 mês e meio atrás, a primeira vez que uma região de ZEU foi ativada. O que significa isso? Veio um decreto do Poder Executivo falando, o metrô está em construção ou está pronto, então eu vou ativar a zona. O que era ZEU virou ZEU. E aí todos os índices urbanísticos foram ativados, e agora é a nova frente de transformação da cidade. Então, é muito interessante que isso aqui, nós que trabalhamos com direito urbanístico, consultamos praticamente todos os dias, mais de uma vez no dia, para ver todos os índices, como que funciona a legislação. Todas as grandes cidades têm um mapa desses também. Rio de Janeiro tem um mapa interativo muito bacana, onde eles conseguem pegar, principalmente na região central, eles mapeiam cada prédio que possui um projeto de revitalização. E aí eles conseguem buscar essa transformação um pouco mais intensa. Aqui em São Paulo a gente tem uma lei que chama Revitaliza Centro, que ela é bem restrita à região central, ali não é só o triângulo histórico, mas um pouquinho maior, onde se busca o retrofit, se busca repopular o centro, porque tem muito prédio vazio. Então, o direito urbanístico é o que te dá as ferramentas para que a gente consiga atuar nessa área e ajudar a cidade a ser povoada,
a ser mais amistosa, a ser mais agradável de viver e de passear. Então, essa é a parte mais gratificante de atuar no direito urbanístico. É você participar da transformação da cidade e quando você vê que algo deu certo, funcionou, ficou bom, você tem orgulho de falar, eu ajudei a desenvolver esse projeto. Eu ajudei a fazer toda a estratégia desse projeto, ou mesmo ajudei essa população a conseguir uma residência. Ajudei esse estabelecimento a se adequar às normas de acessibilidade. É muito gratificante trabalhar nessa área por conta desses retornos que a gente tem. Então, professor, espero não ter me alongado muito, mas aqui é um assunto que eu particularmente gosto bastante de discutir e apresentar, e espero passar um pouquinho desse meu entusiasmo para todos vocês. Com certeza você passou, Fernando, para todos nós, né? E foi muito interessante, né? Porque aquilo que eu disse inicialmente a vocês é o quanto que isso que o doutor Fernando está trazendo, que depois a professora Daniela também vai trazer, tem a ver muito com a aplicação prática daquilo que vocês viram na primeira aula, né? Então eu queria só lembrar um pouquinho, puxando um pouco por aqueles conceitos, para que vocês vejam como o direito urbanístico, ele de fato, ele é bastante diferente de outros ramos do direito, né? Primeiro, com isso que o Fernando chama atenção, e você usando as terminologias, né, próprias da área do urbanismo, do campo do planejamento, né? São coisas que um advogado não costuma ter esse conhecimento. Então, assim, o direito urbanístico nos permite ou pelo menos nos obriga, de certa forma, a ter uma visão interdisciplinar de situações, não só com outros ramos do direito, como você mesmo citou, né, porque há uma interação com o direito civil, constitucional, ambiental, né, e mesmo a questão de patrimônio histórico. Então, todas essas questões de direito público que dialogam com o direito urbanístico, mas também tem essa necessidade do direito urbanístico conhecer outras áreas, e isso torna tão assim atraente para alguns advogados que se interessam, principalmente porque o direito urbanístico tem uma outra característica que eu queria chamar a atenção, que é um direito que está muito ligado a políticas públicas, né? Então, sim, quer dizer, você constrói política urbana, política de mobilidade urbana, política de saneamento básico, política de habitação. O direito à cidade, que foi bastante explorado pelo professor Nelson e a professora Mariana na primeira aula, trazendo essa noção de que a cidade é para todos. E todos e todas implica em inclusão e esse direito à cidade ligado a usufruir a cidade, isso que o Fernando coloca tão claramente, né? É uma cidade bonita, é uma cidade que é possível transitar por ela, é acessível, né? Não só em termos de mobilidade urbana, mas de acessibilidade também, ambientalmente saudável, a questão do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente fala tanto na área do direito ambiental, e a gente se esquece que o direito sustentável está diretamente ligado também à vida das cidades, né? Então a gente tem que se desenvolver, mas tem que se desenvolver no sentido de sustentabilidade não só ambiental, né? Mas são cidades para as presentes e futuras gerações, né? Cidades melhores, mais justas, né? Mais organizadas e mais aprazíveis de se viver, né? Eu queria perguntar a vocês se vocês querem, se alguém quer colocar alguma questão agora, ou se vocês preferem, ou se prosseguimos para a videoaula da professora Daniela e depois a gente faz uma rodada. Aqui tem uma pergunta da professora Mariana Mencio, né? Como advogado, Fernando, você já atuou em algum projeto com equipe interdisciplinar? Em caso positivo, seria possível relatar essa experiência? Sim, atuei sim, na verdade isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Nós atuamos em muitos casos judiciais, principalmente, como assistentes técnicos. Então aí a gente forma um time para atuar judicialmente. Mas eu vou trazer dois casos aqui que não são judiciais e que a gente teve uma atuação interdisciplinar muito interessante. Não sei se alguém acompanhou a discussão do tombamento das Chácara das Jabuticabeiras, que é um perímetro ali, um quadrilátero, uma quadra ali atrás da estação Ana Rosa de metrô,
que se discutiu o miolo, o tombamento do miolo da quadra, uma vez que é um arruamento bastante diferente do que normalmente se vê em São Paulo. E daí, essa zona, essa quadra quase que inteira virou zona eixo de estruturação urbana no último zoneamento, que é de 2016. Ou seja, a lei falou, construam aí, empreendedores, construam nessa região. E daí veio a Associação de Moradores do Bairro, falou, não, pera lá, a gente não quer que se construa aqui. O bairro, se demolir tudo que tem aqui, se construir prédios, o bairro vai perder um pouco da essência do que é o bairro. Então a gente é contra esse pedaço ser edificado. Afinal, tem uma característica histórica e a gente quer que preserve. Então entrou com o processo de tombamento no Compresp, onde se pediu o tombamento desse perímetro interno. E daí, algumas construtoras já tinham adquirido imóveis lá e feito demolições, e daí nós tivemos que fazer uma análise se o tombamento, se aquele perímetro realmente tinha esse interesse histórico ou não, ou quais eram as características da região. Então nós formamos um time com arquitetos, um deles super renomado, que chama Pedro Tadeia, professor da FAO, da arquitetura do Mackenzie também, é conselheiro no Condefat, acho que ele tem perto de 80 anos, ou seja, ele deu aula para todo mundo que é arquiteto teve aula com ele. E formamos um time de arquitetos, engenheiros e advogados para analisar esse perímetro, para ver, e aí, tem essa uniformidade, essa ambiência, essa característica histórica dessa rua, ou é apenas o traçado urbano? Porque, afinal, construir prédio não altera a rua, né? Altera só as edificações. E daí a gente identificou, dentro desse perímetro, 3 zonas diferentes, 3 áreas diferentes. Uma que era perfeitinho, os telhados todos iguaizinhos, super característico de uma vilinha, de algo super histórico, da forma que se habitava desde a década de 1950. Uma outra área já estava um pouquinho modificada, mas ainda assim tinham algumas residências que tinham essas características similares. Aí tinha um terceiro trecho que já estava tudo transformado, existiam prédios edificados, ou mesmo as edificações mais baixas, elas já não tinham essa característica da década de 50, são edificações que foram demolidas e reconstruídas, tá? Então a gente fez esse estudo dividindo essa região em 3 pedaços. E daí nós apresentamos esse estudo no Compresp, e o Compresp acatou esse estudo que nós fizemos e fez o tombamento dividindo em 3 regras diferentes. As regras que nós propunhamos no estudo ficaram um pouco diferentes daquelas que o Compresp delimitou, mas esse trecho que já não tinha as características ficou com uma regra muito menos rígida, permitindo edificação, permitindo mais as características de ZEU. Os outros 2, um deles ficou super restrito, porque justamente tinha essa ambiência, essa uniformidade que merecia ser preservada. E esse intermediário foi permitida modificações, mas dentro do gabarito, desde que não se alterasse o tipo de edificação que lá existia. Então, foi o gabarito de altura de 10 metros, mantendo a ambiência do local. Então, esse é um exemplo de um trabalho que a gente fez, que foi multidisciplinar, e que deu um resultado muito positivo, porque ele foi a base do documento de tombamento que o Compresp editou. Um outro trabalho muito bacana que nós fizemos refletiu justamente numa alteração legislativa do Pio Setor Central que está sendo votado hoje. É o seguinte, a Lei de Zoneamento de 2016 definiu ali na região do Brás uma zona que chama ZDE1, Zona de Desenvolvimento Econômico 1. Quando você olha isso, você fala, nossa, então deve poder um monte de coisa. Zona de Desenvolvimento Econômico deve poder tudo. Não, não pode. É uma zona ultra restritiva que o nome não bate com a permissibilidade dos índices. E tem uma característica muito restrita, que ela não permite edificar em lotes de mais de 1.000 metros. O que significa isso? Se você tem um lote de 5.000 metros, você pode edificar nele. Mas se você quiser comprar vários lotezinhos para formar 5.000 metros e aí construir um shopping, por exemplo, porque afinal o Brás é inteiro shopping, a vocação do Brás é shopping, você não pode. Você pode, no máximo, construir num terreno de 1.000 metros quadrados. Então, o que a gente fez? Isso fez com que o Brás ficasse travado. Até o que se
comentou na época é que essa alteração teria sido feita na lei em razão da Feirinha da Madrugada. Não sei quem conhece a Feirinha da Madrugada, hoje é um baita de um shopping de acho que 350 mil metros quadrados, cabem 350 ônibus ali estacionados, é maior que a rodoviária do Tietê. Então, para que eles não tivessem tanta concorrência, parece que talvez tenha tido uma influência para que não se permitisse novos shoppings na região, muito embora shopping seja a vocação. Os shoppings do Brás, todos têm estacionamento no subsolo. Só essa é a vocação do Brás. Então, como é que eu vou fazer um shopping com estacionamento no subsolo no terreno de 1.000 metros quadrados? Não dá. E aí, a gente pegou novamente, arquitetos, advogados, engenheiros, urbanistas, especialistas em trânsito. A gente formou um time para estudar a região do Brás. E aí? A vocação do Brás são lojas individuais, lojas de rua, onde você está caminhando na rua, entra na loja, sai, ou a vocação do Brás são empreendimentos maiores, e o Brás quer esses empreendimentos maiores. E a gente analisou que os shoppings do Brás têm uma característica diferente. Todos eles são abertos, ou seja, você está em qualquer ponto da calçada, eles normalmente ocupam a quadra inteira, e você está num ponto da calçada, você cruza em linha reta até o outro ponto da calçada. Você não precisa dar a volta na quadra para chegar do outro lado da quadra. Você anda sempre em linha reta. E uma das premissas do plano diretor é justamente trazer a fruição pública, que é facilitar esses deslocamentos por dentro dos imóveis. Tá? Então, a gente viu que os shoppings do Brás têm essa vocação. Então, não fazia sentido uma restrição tão rígida, porque as lojas de 1.000 metros, se você está numa loja numa ponta da quadra e você quer chegar do outro lado, na loja que está do outro lado, você tem que dar a volta em tudo. Se fosse um shopping, você passava em linha reta no meio da quadra. Então, a gente fez esse estudo, onde a gente identificou essa vocação dos shoppings do Brás e que isso é muito mais benéfico ao que a legislação defende do que manter uma limitação de 1.000 metros quadrados também máximo de terreno. E aí, apresentamos esse estudo na São Paulo Urbanismo, que é quem faz as leis e os PIOs, e nessa lei do PIO Setor Central, veio a alteração legislativa propondo que essas zonas tenham um terreno máximo de 10.000 metros quadrados, desde que, e é a parte mais legal, o shopping esteja associado a habitações com moradia, não necessariamente populares, né, mas esteja associado à habitação. Ou seja, é para construir prédio residencial em cima do shopping. Aí sim pode usar terreno de 10.000 metros. O Brás não é uma região tão nobre residencial, então necessariamente as habitações terão vão mirar uma população de classe média, uma população com uma renda um pouco menos alta. Então, são dois exemplos de estudos que a gente fez que tiveram resultados muito positivos na confecção da legislação. Muito bom. E eu queria lembrar também, né, esses dois exemplos foram muito, muito ilustrativos, né, e também eu queria lembrar que a própria elaboração do plano diretor, né, de um plano diretor municipal, ele também é um projeto, normalmente, que é interdisciplinar, e o advogado sempre tem que estar presente numa equipe desta, né? É um produto que se faz e que o advogado é necessário, mas a interação interdisciplinar também é fundamental. Então, muito interessante também, né, Fernanda, chama bem a atenção o quanto a advocacia no direito urbanístico, ela é contenciosa, é judicial, mas ela tem um caráter preventivo bastante forte, né? A atuação na consultoria é muito forte, né, Fernando? Sim, é uma parte muito importante a consultoria, porque é onde a gente debate, onde a gente consegue ser mais criativo até. A parte litigiosa, ela normalmente é muito mais difícil, até porque os magistrados não estudam direito urbanístico para o concurso. A gente aprende isso, a PUC tem essa aula, algumas outras faculdades têm essa aula de direito urbanístico na grade, mas não cai no concurso. Então, quando chega um tema desse para o juiz, ele fala, ixi, vamos seguir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Essa é a premissa, ele não erra, porque ninguém vai questionar se ele fizer isso. Então, é muito difícil a atuação judicial, justamente por falta de processos discutindo esse assunto. Realmente falta essa formação para os nossos advogados e falta também até
Ministério Público, Poder Judiciário, né, é uma formação muito necessária, até porque as terminologias que a gente utiliza, né, a gente falou aqui de PIU, né, que é o Projeto de Intervenção Urbana, por exemplo, a gente falou de operações urbanas consorciadas, a gente fala de plano diretor, a gente fala de coeficiente de aproveitamento, vai falar de gabarito de prédio, né, então quando a gente fala gabarito, por que um advogado está falando de gabarito, né, por que a gente está falando de verticalização numa cidade? Mas ela tem tudo a ver com uma série de coisas, né? Então tem a ver com o próprio adensamento dessa cidade, da densidade de determinada área, né? E isso pode torná-la pior ou melhor para se morar. Então tem tantas coisas ligadas a essas discussões que estão intrinsecamente vinculadas ao direito urbanístico, que de fato precisa sempre de mais atenção, né? Precisamos colocar mais luz sobre essas questões que são fundamentais para o dia a dia da gente. Agora, pessoal, não sei se alguém mais gostaria de colocar alguma pergunta nesse bloco, ou se a gente passa para o vídeo da professora Daniela Libório, que, como eu disse, é cerca de 20 minutos também, que pode trazer aí outros elementos para a gente continuar a discussão. Está todo mundo muito quietinho, hein? A professora que mora em mim saindo, assim, né, querendo estar aí presencialmente, fala, vamos perguntar, gente, ninguém tá com dúvida. Tá bom. Então, por favor, a professora Mariana Mêncio, que acompanhou vocês a primeira aula, está aqui gentilmente presente, ela vai, então, fazer a transmissão do vídeo da professora Daniela. Então, o vídeo vai iniciar, como eu disse, em torno de 20 minutos, mas vamos permanecer aqui para a gente continuar na discussão com esses outros elementos que a professora Daniela nos trouxe. Pode ser, professora Mariana, pode projetar. Me avisa se vocês estão ouvindo, por favor. Vou começar. Tá. Olá a todas e todos. Para mim é motivo de muita alegria e satisfação participar dessa sucessão de aulas que a ESA de São Paulo está fornecendo, junto à Comissão de Direito Urbanístico da UAB de São Paulo. Agradeço o convite da professora Mariana Mêncio, coordenadora desse projeto e da área acadêmica da comissão, assim como agradeço a parceria sempre presente e o estimulante da doutora Lívia Pires, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da UAB São Paulo. Meu nome é Daniela Libório, sou advogada desde 1989, nós estamos aí com 33 anos de profissão, sempre na advocacia privada, e desde 1990, ou seja, há mais de 30 anos, eu comecei a trabalhar com as questões municipais, primeiro no CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima. Mas de lá acabei tendo contato com a matéria urbanística e acabei indo para o mestrado em Direito Urbanístico na PUC, e de lá conheci mestres e conheci o tema, que, claro, não tinha sido oferecido para mim na faculdade, na graduação. Estávamos aí, eu fiz faculdade entre 84 e 88, então no cenário antes da Constituição Federal. Como vocês sabem, a Constituição Federal ela traz um capítulo de política urbana, mas a matéria urbanística não se restringe só ao que está lá no capítulo da política urbana. Existem princípios, existem valores, existem normas, instrumentos que estão, na verdade, amalgamados por toda a Constituição Federal, por exemplo, a função social da propriedade, que está no artigo 5º, no artigo 170, além de estar no 182, por exemplo, não é? Ao lado disso, existe no artigo 6º, as funções da cidade que foram sendo incorporadas, enfim. Então, a Constituição ela traz esse novo cenário que eu não tive na graduação, mas mesmo assim, as faculdades, os cursos de Direito ainda têm muita resistência em fazer essa oferta. Mesmo com toda essa resistência e desconhecimento, eu fui avançando nessa área porque me apaixonei por ela. Era uma forma de eu pensar em qualidade de vida e fazer uma contribuição com o direito. De que maneira o direito podia ser bom para mim, como profissional, e ao mesmo tempo eu poder ser útil para a sociedade. Sim, havia uma relação vocacional no que me diz respeito. Então, é claro que eu queria ter minha contraprestação pecuniária, eu queria ter a valorização dos meus honorários, mas, ao mesmo tempo, eu queria que aquele meu trabalho pudesse ter algum elemento transformador.
Eu não vou dizer que encontrei ambientes fáceis, porque se hoje há muito desconhecimento sobre a matéria urbanística, 30 anos atrás o que eu encontrava era, ora, Daniela, largue essa área não existe, né? E esta área, na verdade, é um ramo do direito público absolutamente consagrado com todo o seu regime jurídico lá na Constituição Federal. E diante dessa ousadia e de acreditar nessa possibilidade, eu avancei ao longo desses 30 anos. Ou seja, eu sou uma advogada que trabalha com direito urbanístico desde o começo da minha carreira, né? Depois de 1 ano ou 2 de ato na experimentação de alguns escritórios. Então, na verdade, quando eu vou na Fundação Prefeito Faria Lima, que tinha um foco de auxílio aos municípios, a partir dali eu realmente encontro essa afinidade com o direito, e é muito bom saber que dentro da sua profissão você pode se sentir confortável intelectualmente, não que não haja desafios, mas que aquilo tem uma afinidade com os seus valores, que há uma afinidade intelectual, que há uma possibilidade de carreira. E percebi que era um nicho muito especializado e que pouquíssima gente poderia, na verdade, fazer essa oferta. Mesmo assim, então eu vou comentar com vocês essas atuações, alguns tipos que eu tenho feito, e vou finalizar dizendo, então, quais são as perspectivas que eu vejo, né, diante do cenário que nós encontramos. Então, o que eu encontrei inicialmente foram consultorias. Essas consultorias muitas vezes foram oferecidas, né, e contratadas para a administração pública municipal, né, então, sempre de forma pontual, né, não constante, porque tem sempre o corpo jurídico em qualquer executivo, poder executivo, também no local. Então, contratações específicas de alguns acompanhamentos. Acabaram acontecendo pareceres também. Então, por exemplo, eu tive um parecer que era para analisar uma minuta de uma licitação de resíduos sólidos que iria acontecer no município, mas um município grande e que estava com muita dificuldade de fazer um ajuste sobre isso. Então, o prefeito, junto com a Procuradoria Municipal, acharam por bem que um parecer independente, autônomo, analisasse a lisura, a estrutura e a coerência disso com todo o planejamento urbano, ou seja, né, de como isso estava sendo feito. E, efetivamente, esse foi, por exemplo, um trabalho específico. Eu tenho muitos, mas eu vou falar por segmentos, né? Então, uma consultoria para uma municipalidade, então fui contratada pela Procuradoria do município, e sim, esse é um espaço para aqueles que já estão num grau de aprofundamento já avançado em direito urbanístico, é poder oferecer os seus préstimos para isso. Ora, mas como é que fica a contratação, né? E todas as dificuldades, também pelos órgãos de controle, né? Como se dá essa contratação? Bom, dependendo do grau de aprofundamento e especialização, é que eu fui realmente ficando apenas, então, somente nessa área. Então, há um reconhecimento do mercado e dos órgãos de controle a respeito dessa especialização minha como profissional. Então, é comum que, quando falem do meu nome, já associem a minha área e, ao mesmo tempo, a experiência que eu tenho e a produção que eu tenho. Essa é uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Então, na medida em que eu fui escolhendo atuar com essa área, foi muito importante não só ler livros, mas fazer os cursos a esse respeito. No meu caso, eu segui carreira acadêmica também, então esse também é um outro espaço. Existem cursos de graduação e pós-graduação já com a matéria urbanística, o direito à cidade, o planejamento urbano, o desenvolvimento urbano, em geral no direito, mas também na arquitetura e urbanismo, também tem espaços de carreira para atuar com a questão urbana sob o olhar do direito. Então, o espaço acadêmico existe e ele está ampliando rapidamente, vários institutos estão abrindo para essa leitura, diversos recortes, territorialidade, raça e gênero, por exemplo, que é uma questão que eu tenho trabalhado ultimamente, mas também a questão da infraestrutura. Como é que você vai desenvolver infraestrutura se não há noção sobre o planejamento urbano, desenvolvimento urbano, e como é que
isso? Como é que você vai também fazer o acompanhamento de uma licitação, de uma concessão, de saneamento, de energia, se não sabe quais são as questões que envolvem aquela territorialidade dentro da ótica, da lógica do sistema jurídico, urbanístico, normativo, né? Então, enfim, então existe ali, né, dentro da possibilidade de atuar junto ao poder público, como eu falei, muitas vezes com o executivo, com a procuradoria, né, e, em geral, são profissionais que estão mais ligados à carreira acadêmica, porque tem produção científica, porque são balizados tecnicamente, porque estão atualizados sobre isso. Então, a possibilidade da contratação dentro do poder público também eu entendo que está muito próximo àqueles que também desenvolvem carreiras acadêmicas e científicas que vão respaldando essas contratações perante órgãos de controle. Também pode haver essas contratações dentro das câmaras legislativas e municipais, né, como não só assessorias de vereadores, né, como também fazer as capacitações. Então, tem as consultorias diretas para problemas específicos, mas também oferecer as capacitações para os servidores públicos, para os agentes públicos, a respeito da temática urbanística também. Isso é um espaço, então, para aqueles que também desenvolvem a carreira acadêmica e científica. Bom, além disso, existe, né, por exemplo, outras situações que eu tenho trabalhado com associações de bairro, ou, na verdade, moradores de um bairro, mesmo que não estejam na formatação ainda de sociedade civil organizada como uma associação de bairro. Tem muitos problemas que acontecem nos bairros, e, às vezes, a associação de bairro, mesmo tendo ali uma consultoria jurídica, ela é muito mais instrumental para a gestão da relação entre as pessoas, e as incomodidades vistas muito mais no Código Civil, o latido do cachorro, o barulho não sei que horas, e a árvore que caiu, e o vizinho que parou com o carro em frente ao portão do outro, e o bicho que não passa. Então, muito mais as incomodidades do que as questões urbanísticas. Então, na revisão de planos diretores, de lei de desocupação do solo, né? Às vezes zoneamentos que são feitos de forma inadequada para determinados bairros. Eu já atuei várias vezes com associações de bairros, e, por exemplo, uma das oportunidades, numa revisão de plano diretor e lei de desocupação do solo, essa associação entendeu que o zoneamento que tinha sido mantido, né, do plano anterior para esse, tinha sido, não havido qualquer alteração, estava trazendo um processo de atrofia do bairro, de não desenvolvimento, abandono de imóveis. Por quê? Porque ele era uma zona restritiva residencial, ZR1, ou seja, só casas e pessoas habitando, não poderia nem ter prestação de serviços. E ao entorno todo podia. Então, o que aconteceu no entorno daqueles poucos quarteirões, não lembro exatamente, mas vamos pensar que fossem uns 6 quarteirões, estava com essa ZR1, o entorno todo funcionando ali de atividades, e aqueles quarteirões ali sendo abandonados, porque também foi ficando caro, houve uma interpretação invertida da municipalidade, achando que aquele IPTU deveria ser valorado, porque, então, de baixa ocupação, enfim, foi uma confusão. Fizemos uma intervenção, organizamos essa população, entendemos o que ela queria, fizemos a intervenção junto com essa população, de maneira organizada, para ir fazer a intervenção dentro da Câmara Municipal, que estava na fase de revisão dessa legislação, porque passou do Executivo, estava na fase legislativa. Fizemos essas intervenções, então, sempre com a comunidade, de maneira ordenada, planejada, com todos os elementos, conseguimos essa alteração. Então, aí o bairro hoje se proporcionando conforme a comunidade deseja, e que também não está incompatível com as diretrizes do plano diretor. Então, associações de bairro também podem receber consultorias, ou às vezes contratações, dependendo da localidade, do município, mas é um espaço de trabalho também muito, muito interessante, né? Já acontece também um outro filão, que são os empreendedores imobiliários, né? Principalmente aqueles que têm loteamentos, certificados de loteamentos, por exemplo, que não estavam sendo aprovados pela municipalidade. Esses exemplos que eu estou dando são de municípios e estados diversos, né? Então, por exemplo, o projeto então, lá do loteamento
Então, é aprovado, não tem justificativa, está devagar, e aí fui contratada para primeiro analisar, na ótica de um parecer, para verificar se havia algum erro, algum problema comparativamente à legislação municipal, vi que estava tudo certo, então o parecer foi favorável para que continuasse, e nesse sentido, então, conseguimos deflagrar judicialmente, acabei inventando o nome de uma ação judicial, né? Uma ação declaratória, né, de legalidade do processo administrativo de licenciamento e que, portanto, poderia continuar com o seu andamento regular. Então, eu fiz como uma declaratória não constitutiva, até para que não tivesse umas custas absurdas, e, na verdade, o ato de declaração judicial não seria um ato de constituir nada, e sim apenas declarar pela municipalidade, pelo juízo, que aquele processo podia continuar. Não havia nenhum óbice. Então, também, em um ano, houve a decisão de primeiro e segundo grau, era só matéria de direito, por exemplo, né? Também uma associação de empreendedores de um outro município, de uma outra capital, ficou numa zona de penumbra na mudança de legislação e 300 empreendimentos ficaram empacados, porque nem estavam lá, nem estavam cá, né? Ficaram ali numa zona cinzenta. Então, conseguimos aí fazer um parecer, então eu não ia atuar judicialmente, eu ia fornecer dados, elementos para fazer com que esses empreendedores pudessem deflagrar localmente as suas ações. Mas o que nós analisamos foi a possibilidade, a necessidade, mais do que a possibilidade, de que fossem aplicados efeitos modulatórios no acórdão proferido, que tem funcionalidade aqui e ali, para tudo e tal, mas que deveria aplicar efeitos modulatórios para aqueles 300 empreendimentos que deveriam estar alocados em tais artigos. E assim também foi feito. Também já houve, eu às vezes participo de editais públicos, não é, que acabam tendo pelo país, por exemplo, para fazer minutas de leis urbanísticas, eles oferecem todo o material, sou eu que faço o diagnóstico, então eu tenho reuniões de equipe e acabo elaborando a minuta de lei com determinado foco. Então, já teve tanto com relação à regularização de obras urbanas, que o município estava com um padrão de ilegalidade e irregularidade muito alto, criamos tipologias específicas, a possibilidade de convalidação, aqueles que eram, por exemplo, regularizáveis mediante autodeclaração e pagamento de multa, aqueles que precisariam sofrer ajustes, aqueles que tinham sofrer demolição, etc., aqueles que estavam em absoluta ilegalidade. Temos um repertório de tipologias que foi aprovado inclusive pelo Ministério Público, na Câmara 100%, isso foi aplicado, e o município deu uma bela estabilizada no padrão de insegurança jurídica com relação aos imóveis, sempre criando isso com relação às questões urbanísticas, né? Então, vocês vejam o tanto de ambiente que nós temos no Executivo, no Legislativo, na academia, né, lecionando, produzindo, fazendo cursos em company, proferindo parecer, ação judicial, associações de bairros, mas mesmo assim ainda existe um vazio, um buraco muito grande de profissionais de direito que acabam não avançando, por exemplo, nos licenciamentos urbanísticos. Essa é uma pauta que é absolutamente vazia. Então, não tem profissionais da advocacia, né, que atuem em licenças e licenciamento urbanístico ambiental, né, para não dizer das questões de regularização fundiária, que estão crescendo no país, que é o IPS, que é o URBE, há muitas dúvidas a esse respeito, então são profissionais também bem específicos. Eu também estou atuando na coordenação há 4 anos de uma grande regularização fundiária, de REURBS. Tá? Então, veja que tem aí um espaço de trabalho que está aí, né, para ser utilizado por profissionais do direito com capacitação, né, e que não estão sendo ocupados. E aí, o que acontece? Emperra, empaca, é feito por quem não sabe, não conhece, e diz que sabe, né, que passou a tarde, deu uma leiturinha nos artiguinhos, umas coisas que viu no Google e acha que sabe. Não, o direito urbanístico é complexo, merece, sem dúvida alguma, que haja, né, um olhar mais detido, é constitucional, é civil, é administrativo, ambiental, para cruzar junto,
né, com o urbanístico. Então, por mais que eu já esteja há mais de 30 anos na área, sempre aparecem, assim, nenhum caso é igual ao outro, né? Então, eu estou agora demandando em ação popular, em nome de alguns prédios, em função de uma obra que está com irregularidades desde o seu nascedouro, né? Então, eu achei por bem que a melhor saída para aquele grupo de prédios, síndicos e moradores, seria uma ação popular. Foi declarado pertinente a ação popular pelo primeiro e segundo grau, né, que a matéria urbanística é de ação popular, de ação popular. Já consegui demolição também de obras feitas inadequadamente. Enfim, existe muita matéria para ser avançada. Eu continuo muito estimulada de continuar com o direito urbanístico, muita coisa para ser feita, e é uma felicidade ver um evento, um debate como esse, para que a gente possa trocar um pouco de ideias a respeito da matéria. Não estou agora online com vocês, mas eu me coloco à disposição para trocar mais ideias, e agradeço mais uma vez a oportunidade e essa brilhante iniciativa da Mariana Mencio, da Lilian Pires e de toda a turma, para que pudesse haver essa troca de ideias e de experiências que enriquecem a todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Mariana, pela colaboração. Deu super certo. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. A professora Daniela Libório é uma referência na área do direito urbanístico, né? Então, para ela termos a sua participação aqui hoje e esse relato que ela nos traz, trazendo ainda mais elementos aí para a gente conversar, né? Então, assim, eu queria primeiro comentar algumas coisas que me chamam a atenção, né? Além desse relato da trajetória pessoal da professora Daniela no campo do direito urbanístico, né, relembrando o quanto foi um campo que era tão pouco conhecido, que permanece desconhecido, mas as pessoas começam a compreender o quanto ele existe, né, no dia a dia. Então, essa questão, quando ela fala das consultorias para municípios diversos, estados diversos, né, é uma questão muito, muito interessante para a gente refletir, porque o Brasil é um país com mais de 5.000 municípios, e os municípios e os estados têm infraestruturas diferenciadas e a capacidade operacional e técnica do seu corpo técnico também em prefeituras, por exemplo, é bastante variado. Então, a gente tende a ter, em algumas regiões no Brasil, prefeituras que são bastante deficitárias, né, em termos de apoio técnico, operacional, para tratar das questões urbanísticas, que, como a gente já viu, traz todos esses elementos vários, né, que vem desde a questão do próprio resíduos sólidos que a professora Daniela relata aí, que é uma questão, né, de drenagem urbana, resíduos sólidos, saneamento básico, mobilidade, meio ambiente urbano. Então, essa necessidade que os municípios têm, às vezes, de apoio, de consultoria, para nesse nível, nessa necessidade de capacitar-se para poder dar cabo das problemáticas urbanísticas que os municípios têm, porque nem todos os municípios é São Paulo, né? Como o Fernando demonstra aí, com uma ferramenta como já o Sampa, por exemplo, como outros grandes municípios têm, é uma realidade que a gente não vê na maioria dos municípios brasileiros. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que apareceu na fala do Fernando, da Daniela também, né? E uma coisa que é diferenciada no ramo do direito urbanístico, que como se tem demanda coletiva, né, Fernando? Então, quer dizer, grupo de associações, de empreendimentos, de prédios, de moradores, quer dizer, isso também é uma característica bastante peculiar, quer dizer, o advogado acaba atendendo demandas que deixam de ser tão individuais como em outros ramos do direito, mais voltados, lógico, ao viés privado, mas esse atendimento às demandas coletivas. Não é, Fernando? Você não acha? Sim, a gente tem muita demanda coletiva, e o bom dessas demandas coletivas é que você não precisa defender um assunto ideologicamente com o qual você não compactua. Então você pode atuar tanto pela associação de moradores, que não quer o empreendimento, quanto pelo empreendimento, que é pró-desenvolvimento. Então,
isso que é interessante, você não precisa ter um viés, assim, fugir da sua ideologia para atuar nessa área. Então, isso é muito legal no setor. É verdade, isso me chamou a atenção quando você colocou, e de fato, né, tem essa, e como Daniela também ressalta, né, essa necessidade de juntar o ganho, que é óbvio, necessário, com também atuar em questões que tragam também esse bem-estar da gente sentir que está fazendo a diferença, como você relatou aí muito bem também, Fernanda, que Daniela também transparece, né? Vocês não combinaram, mas acabaram passando esse mesmo sentimento, que é um sentimento que acaba passando por todos aqueles que atuam nessa área, que é como eu ressaltei antes, né? Essa coisa do direito urbanístico está tão imbricado com políticas públicas, né? Políticas públicas importantes, políticas públicas sociais que acontecem no território, a gente acaba ficando mais sensibilizado, né? E nesse sentido, me chama muita atenção também a questão que a professora Daniela levanta, que é a questão da necessidade da capacitação do advogado, né? A gente está, como a gente já falou aqui muito, é um assunto, um ramo do direito diferente, ele interage com vários ramos, mas é muito necessário que o profissional se capacite. E nesse sentido aparece aqui uma pergunta no chat, né, que tem a ver com a pergunta se há MBA em São Paulo ou cursos de especialização. Eu vou até perguntar ao Fernando se ele sabe, mas e a professora Mariana Menso também, que está presente aqui, se ela sabe, a gente tem conhecimento de pós-graduação estrito sensu, né, mestrado, doutorado. A PUC São Paulo é uma referência, tanto é que todos aqui que estão falando com vocês têm formação de pós-graduação no direito urbanístico na PUC São Paulo. Então, fora isso, eu acho que existem alguma especialização, mas voltada especificamente para uma tendência, né, dentro do direito urbanístico, mas que não é tudo, que é os cidades inteligentes também. A professora Mariana Menso está lembrando da especialização em Direito Urbanístico e Ambiental de Direito na USP Ribeirão, da especialização, é USP Ribeirão. Então, a gente tem a referência Lato Sensu, PUC São Paulo, aqui a professora Mariana relata a especialização USP Ribeirão, mas a gente não tem uma profusão de principalmente Lato Sensu MBA na área, não. É bem difícil encontrar cursos. Bem difícil. Nessa E aí, área. infelizmente, né, pelo que a gente está relatando aqui, o quanto vocês conseguem perceber o quanto que o direito urbanístico caminha por tantas questões, né, que são super importantes, mesmo a questão do licenciamento urbanístico ambiental, que Fernando relata e que a professora Daniela traz também, falta muito conhecimento nessa área, faltam especialistas que compreendam a dimensão dessa problemática, porque quando a gente libera qualquer coisa para acontecer na cidade, a gente tem uma dificuldade. Não é que a Alessandra está dizendo no chat, então, que eu fiz em 2011 um curso de extensão na Escola Paulista de Magistratura em São Paulo. Então, os cursos de extensão acho que até acontecem com mais frequência, né, Alessandra? Também fizemos. A professora Mariana Menso está aí chamada de Carlos Menso no chat, mas é a professora Mariana que acompanhou vocês na primeira aula. Também em 2019, ela está lembrando, nós também fizemos um curso de extensão junto com a Defensoria Pública. Então, assim, esses cursos acabam acontecendo mais mesmo, mas era necessário ampliar, né? Então, quem sabe aí via a demanda conforme aumente a demanda, né, apareça então a necessidade desses cursos também acompanharem essa evolução. Professora, se eu puder complementar... Claro, Fernando, por favor, por favor. Uma questão bastante interessante que eu observo no dia a dia, quando a gente fala do licenciamento, na produção de estudos de viabilidade urbanística e dessa atuação administrativa do direito urbanístico, normalmente quem faz o licenciamento hoje, na grande maioria das vezes, e os EVTLs, são escritórios de arquitetura especializados nisso, arquitetos, ou mesmo empresas de consultoria especializadas nessa área que não é formado por advogados.
quando as empresas fazem reunião conosco e descobrem que eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu sou advogado e estou atuando nisso, o mundo se abre para esses empreendedores, porque eles falam, como assim, um advogado trabalhando nisso? Que interessante, porque a nossa visão sistêmica da legislação e de como tudo funciona é muito diferente. A gente tem um pouco da burocracia do direito, de que como se aplica o direito, existem regras, existem formas de interpretação da norma. Isso é muito interessante porque organiza quando você vai conversar com o técnico e o técnico está querendo falar, por exemplo, que essa norma não existe. Eu já ouvi de um técnico de uma subprefeitura uma vez falar que não, esse artigo só aplica se for para pessoa de baixa renda. Ué, mas onde é que está escrito isso? Não está escrito. Ah, não, mas eu entendo assim. E aí, quando o empreendedor se depara com isso, ele não tem argumento, não tem o que fazer. Quando nós, advogados, atuamos na área, fica muito diferente. Tanto que quando a gente vai conversar com alguém na subprefeitura, com um fiscal de subprefeitura, às vezes a gente sofre também um pouco de preconceito. Por quê? O fiscal sabe que nós temos mais conhecimento, se nós atuamos na área, muitas vezes nós temos mais conhecimento que eles. Então é difícil falar que não pode fazer uma coisa ou tem que fazer do outro jeito. Então, quando o mercado vê os advogados entrando nesse ramo, normalmente tem muito sucesso, justamente porque nós temos uma visão diferente. Então, é um mercado que você não vai disputar o cliente no tapa com o vizinho. Pelo contrário, tem mercado para todo mundo que quiser atuar nessa área não precisa disputar cliente com ninguém, porque nós somos muito demandados. Legal, Fernanda. É isso mesmo, você tem toda a razão. Além disso, também, fazendo um relato pessoal, a minha trajetória enveredou para o acadêmico, né, que a professora Daniela menciona aí. Né? E o interessante é que eu e a professora Mariana Mencio, por exemplo, somos professoras, né, de uma universidade federal, e o curso não é o direito. Mas nós trabalhamos com o direito dentro de cursos que têm uma formação interdisciplinar. Então, nós fomos demandadas também, né? Então, a universidade demandou uma formação específica no direito para que pudesse aprimorar a formação de outros bacharelados e outras formações que estão disponíveis na universidade. Então, isso também é uma coisa que começa a demonstrar essa importância do trabalho do advogado, né? Alessandra, eu sofro muito preconceito, atuo no ramo de construção civil e imobiliário, mas engenheiros e arquitetos, servidores municipais vivem reclamando e dizem, lá vem a advogada bancando técnica em projeto. É verdade, Alessandra. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente caneta projeto de arquiteto, o arquiteto vem apresentar projeto para a gente falar, não pode, está invadindo recuo, você passou a TO, você está passando gabarito. Ah, mas é só um pouquinho, 30 centímetros. Mas não pode. A lei está aí, não é que não dá para aplicar meia lei. Então, a gente acaba sofrendo mesmo, mas se a gente não insiste e bate o pé, as coisas acabam saindo erradas. Então, essa é a importância. Quanto mais preconceito a gente sofre, mais a gente vê a necessidade de estarmos presentes nessas discussões. Sem dúvida. Isso mesmo, Alessandra. É fundamental, né? Então, quer dizer, é uma atuação muito importante, né? O Fernando ressaltou muito bem, a Daniela também, a gente está relatando aqui, eu sei que para muitos de vocês, o que a gente está falando aqui é muita novidade, para outros nem tanto, mas para alguns de vocês pode ser uma grande novidade, mas assim, nunca é tarde para a gente aprender novas coisas e saber que uma profissão como a advocacia, por exemplo, uma profissão tão antiga, né? Ela vai abrindo outras possibilidades e outros campos de atuação que aparecem, né? Então, a Carla aqui, Caleri, diz que gosto muito da área, depois de 20 anos advogando, estou fazendo arquitetura para complementar a formação e vi essa necessidade. É verdade, a arquitetura e o urbanismo traz, de fato, ajuda muito, o Fernando ressalta isso muito, e, de fato, o urbanismo, a arquitetura e o urbanismo, essa formação ajuda o advogado a compreender algumas coisas. Eu vou um pouco mais além, né? O planejamento também, né? O campo do planejamento urbano, do planejamento territorial.
Então, eu queria até fazer uma propaganda aqui da pós-graduação da UFABC, que é uma pós-graduação em planejamento e gestão do território. Então, ela é voltada para qualquer formação. Então, ela complementa bastante também esse conhecimento do território com outro viés para além do unicamente do direito. Bom, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Algum comentário a fazer? Mariana, você gostaria de comentar alguma coisa? Ou fazer mais alguma pergunta? Professora Guadalupe, só não interrompendo, é que acho que teve um aluno, Max, que pediu indicação, referência bibliográfica, e eu coloquei que nós providenciamos isso na descrição do curso, quando foi aberta as inscrições, mas se você quiser complementar alguma coisa nesse sentido, tinha uma pergunta. Por favor. Desculpe, Max, eu não vi, então, passou desapercebido aqui. Então, acho que essa indicação da professora Mariana, quer dizer, aquela bibliografia indicada é a bibliografia básica que a gente entendeu é suficiente para este curso. Mas, obviamente, que se houver algum interesse específico, algum tema específico, né? Então, a gente também pode... Então, a Alessandra também está fazendo propaganda da UFABC, é isso aí. Mestrado em Planejamento e Gestão do Território. É uma outra possibilidade, né? Perguntaram aqui de cursos, né? A gente também... E o bom é que a federal é gratuita, né? Isso é importante também, a gente lembrar. Então, professora, se eu puder acrescentar só por favor, Fernando, pode acrescentar. Que é uma área que a gente atua bastante aqui também, que é voltada para as questões tributárias. Quando a gente fala em direito urbanístico, a gente fala bastante de questões imobiliárias, imóveis, e existem 2 tributos específicos que acabam incidindo muito nesse nosso trabalho, que é o IPTU e o ISS-Habite, tá? Ou seja, o ISS que incide sobre o serviço de construção civil. E quando a gente discute questões de IPTU, o direito tributário ele é muito amplo, né? Mas sempre que a gente pensa em pós-graduação, ou mesmo na faculdade, a gente sempre vê muito falar dos impostos federais, das contribuições e do ICMS. Há pouco a gente estuda sobre IPTU, sobre ISS, a gente dá uma pincelada na faculdade e nas pós-graduações também. Só que no direito urbanístico a gente trabalha com IPTU o dia inteiro, é o tempo todo, porque a forma de calcular IPTU, veio a prefeitura, pegou um imóvel que pagava, sei lá, 2 milhões de reais por ano de IPTU e agora está pagando 4 milhões e meio no ano, porque a prefeitura mudou a forma de calcular. E aí, tá certo, tá errado? Por que mudou? Por que não mudou? Como é que eu analiso? Mudou o fator de obsolescência, mudou o padrão da edificação, considerou terraços descobertos como área tributável. Então, uma série de conceitos que, quando você pega os especialistas em direito tributário, fogem ao que eles dominam da área, porque a gente não aplica só o CTN. A parte do CTN de IPTU é facinho, mas quando a gente analisa como que se calcula o IPTU, quais são as variáveis que incidem lá, a gente consegue vender um trabalho para um cliente que um prédio comercial paga exatamente isso, 4 milhões e meio de IPTU por ano. Se você conseguir economizar 10% disso e conseguir cobrar no eixo, já é bastante dinheiro. Só para a gente ter noção, as casas ali no Jardim Guedala, aquelas mansões que tem lá, os imóveis chegam a pagar 300 mil reais por ano de IPTU. Esses prédios super chiques que a gente vê ali na região da Vila Nova Conceição, nessas regiões mais nobres de São Paulo, o apartamento gasta 250 mil reais por ano de IPTU. Então, quando a gente pega essas cifras, que hoje são extremamente relevantes, e a gente consegue reduzir esses valores, ou mesmo mostrar que a prefeitura está cobrando de forma errada, cobrou retroativo quando não podia, isso acaba gerando valor de honorários bastante significativo. Então, para quem está buscando uma área do direito rentável, essa parte urbanística tributária, ela é muito interessante, porque ninguém conhece. Quando a gente vai conversar com o auditor fiscal aqui no escritório, e a gente fala para ele sobre o fator de obsolescência, que ele calculou errado o fator de obsolescência, que o padrão de edificação está inadequado, ele arregala os olhos assim e fala, como assim vocês entendem disso?
só a gente que é auditor fiscal entende disso, ninguém mais entende, ninguém mais conhece a legislação. Então, estudar essa legislação é muito bom, porque justamente não tem profissionais que atuam nisso. Então, vale muito a pena se dedicar a essa área do direito, porque além de muito gratificante, ela é rentável. Bem lembrado, Fernando. Mais um ramo que interage aí muito forte a questão tributária, né? Verdade. E aí, pessoal, mais algum comentário? Bom, a gente vai caminhando para o encerramento, então. Estamos disponíveis, né? A organização do curso está disponível, inclusive, assim, para quem tiver interesse em alguma bibliografia específica, dialogando com o que o Max coloca, sobre alguma temática específica, que a gente pode dar indicações. Da mesma forma, vamos buscar mais informações de cursos, né? Em que pese, como eu disse a vocês, é um mercado limitado, né? Vocês viram também é uma oferta limitada por isso que nós estamos comentando, por ser um ramo do direito que justamente falta profissional, mas é muito pouco, se busca muito pouco, né? Então, por exemplo, eu acho que... Peraí, deixa eu só ver aqui, quem que comentou que está fazendo mestrado em Direito Civil? Peraí, ó, a Natália, ela disse que ela faz mestrado em Direito Civil, sobre restrições urbanas e ao direito de propriedade, e está fazendo uma aula de Direito à Cidade na FAO. Então, percebam, né? Esse mestrado em Direito Civil, que está falando de restrições urbanas e ao direito de propriedade, está dando a ênfase a partir do viés do direito civil, mas não do direito urbanístico. Então, a gente tem que saber bem a diferença, tanto que essa junção que ela está fazendo, assistindo ela na FAO sobre direito à cidade, é que está trazendo um bocadinho da questão da política urbana nessa discussão, mas não está trazendo o direito urbanístico, né? Então, porque é um ramo, como foi apresentado, autônomo ou relativamente autônomo, mas é um ramo que já tem regime jurídico estabelecido, como lembrou a professora Daniela Libório. Quer dizer, não há mais muita discussão. Então, é preciso também, quem se interessar, procurar essa especificidade, porque essa especificidade é necessária na formação para que possibilite o profissional, então, estar capacitado para atuar da forma que a gente apresentou aqui, como o Fernando muito bem colocou, e a professora Daniela também relatou, e a gente aqui também contribuiu com o debate. Vamos pensar, né, Alessandra? Eu gostaria de agradecer imensamente a ESA, a organização da ESA, a professora Lilian, presidente da Comissão de Direito Urbanístico OAB, Subseção São Paulo. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Fernando Escudeiro, foi muito, muito, muito legal. Foi, assim, uma apresentação muito leve, muito bacana, de muito aprendizado. Tenho certeza que todos aqui ficaram bastante contentes. Queria agradecer também virtualmente a professora Daniela Libório, que, apesar do imprevisto, fez essa super gentileza de gravar essa videoaula para nós. A professora Mariana Mêncio, que nos deu esse apoio de trazer o vídeo da professora Daniela e fazer a projeção. Queria agradecer ao suporte da ESA e queria agradecer a todos e todas. Muito, muito obrigada. Espero que em outras oportunidades a gente possa se encontrar. Desejo muita sorte e vamos lá. Precisamos de gente na área do direito urbanístico atuando. Com certeza. Muito obrigado, professora. Foi um prazer poder expor um pouco do trabalho. Obrigada, viu, gente? Uma boa noite. Muito obrigada.